Olá, boa tarde. Meu nome é Pia Angeli e hoje estou aqui a convite dos nossos amigos da Messe de Amor na obra, no programa Jesus, Luz das Nossas Almas, onde são trabalhados os livros de Divaldo Franco pelo Espírito Amélia Rodrigues. Mas para darmos início, vamos fazer uma oração rogando a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, o amparo, a proteção, a todos os nossos colaboradores da Casa Messe de Amor e principalmente aqueles que frequentam a casa em busca de auxílio para suas dores físicas, espirituais e que sempre, com o carinho de todos da Messe, recebem esse amparo e podem retornar aos seus lares mais aliviados. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo mal. Que assim seja. Então, eu peço desculpa pela voz, estou um pouco rouca. E hoje eu vou passar aqui o livro qual eu escolhi. É esse aqui, Divaldo Franco, Vivendo com Jesus. Eu vou tratar um pouquinho sobre o capítulo 10º, que é o Grande Restaurador. Essa obra, ela é a última obra daquela série evangélica, da Amélia Rodrigues, em que ela comenta todos os fatos, as histórias acontecidas, com Jesus naquela época. Ele é um livro que foi publicado em 2012. Então ele contempla diversas mensagens, sempre contando, com grande riqueza de detalhes, as passagens de Jesus. Então esse tema, o tema principal dele aqui, o Grande Restaurador, seriam sobre as curas de Jesus, onde ele atraía milhares de pessoas, vários seguidores, atraídos por esse dom, por essa bênção, que ele causava às pessoas através das suas curas. Então, o capítulo ele começa assim: as palavras que ele pronunciava emolduravam-se com os atos que ele realizava. Identificado com Deus, suas mãos produziam as curas mais diversas e que nunca haviam acontecido antes. Então, como eu comentei ali, essas curas, então assim, como isso não acontecia anteriormente, eles nunca tinham visto uma pessoa que tivesse esse dom, esse amor, e que chegava e conseguia curar as pessoas de suas enfermidades. Então ele começou a atrair milhares de pessoas, atraídos, para entender e também para ter, talvez, essa cura que muitos desejavam. Então, aqui ela ainda coloca, a gente entende, que Jesus era uma pessoa extremamente inteligente, extremamente capaz, e ele chegava com aquele amor, com aquele carinho, tentando auxiliar todos aqueles que tinham condições de ser auxiliado. Não eram todos que tinham esse, talvez, privilégio, naquele momento, mas Jesus estava ali, com todo aquele amor, com todo aquele carinho, tentando auxiliar. Então ela ainda prossegue aqui, a autora: ele, porém, não atendia a todos quantos lhe apresentavam, procurando a recuperação orgânica, emocional ou mental. Era a sua terapia de profundidade, que sempre convoca o paciente a não voltar a pecar, evitando novos comprometimentos, tormentos, para que não acontecesse nada pior.
Essa sim seria a cura real, a de natureza interior, mediante a transformação moral em razão de se contrair no imo de ser a causa do seu padecimento. Então não eram todas aquelas pessoas que teriam condição de receber a cura, né? Muitas poderiam, né? A partir daquele momento que receberam a cura, não dar valor e acabar se comprometendo ainda mais. Nós entendemos, né? Nós temos o livre-arbítrio, né? Nós temos essa condição. Mas Jesus, ele pesava o que era melhor para cada um. Então, talvez naquele momento, se a pessoa recebesse a cura, né, ela ia esquecer o qual motivo dela, né, tentar às vezes auxiliar o seu próximo, melhorar moralmente, e poderia se comprometer ainda mais. Então, não eram todas as pessoas que tinham ainda a condição de receber a cura naquele momento. Prosseguindo aqui ainda, ela coloca: a criatura é semeadora, mas também ceifeira dos próprios atos, que esculpem os refolhos do ser, desenhando as futuras experiências humanas no corpo. E de nada adiantava o homem se livrar das suas dores físicas, né, dos seus problemas materiais, se ele não tivesse o melhoramento moral, né? O principal intuito de Jesus era que o homem crescesse moralmente e evoluísse. Então não adiantava ele se livrar daqueles problemas, os quais poderiam fazer com que ele evoluísse, que ele aprendesse e tivesse futuramente, né, condições de auxiliar o seu próximo, né, e ter esse melhoramento que é a busca de todos nós, né, de evoluirmos. E a autora ainda continua aqui: a criatura é semeadora, mas também a ceifeira dos próprios atos, que esculpem nos refolhos do ser, desenhando as futuras experiências humanas do corpo. Eis porque nem todos os doentes lhe recebiam a atenção que esperavam encontrar. Não estavam em condições de ser libertados das aflições que engendravam antes para eles próprios, correndo o risco de, logo que se encontrassem menos penalizados, corressem em busca de novas inquietações. Veja que interessante, né? Correndo o risco de, logo que se encontrassem menos penalizados, corressem em busca de novas inquietações. Então, volta àquela questão, né? Nós temos o livre-arbítrio. Então, se eles tivessem a cura naquele momento, eles poderiam se comprometer e aumentar a sua dívida, né, os seus débitos, se comprometendo ainda mais, né? E para não, né, prejudicar essa questão, né, Jesus, não eram todos que tinham essa cura. Ela comenta aqui também, né, de que os homens e as mulheres, né, às vezes sem a visão, sem a audição, mas com aquela rebeldia, né, ignoravam os sinais, né? Então, às vezes não adiantava estar naquela situação, né, e receber o auxílio, receber o amparo, porque aquela rebeldia do espírito, né, às vezes ia acabar se comprometendo ainda mais. Ainda ela coloca aqui, né? A sua justiça é ideal, ela não privilegia nem esquece. Então, ele não poderia, né, naquele momento, Jesus privilegiar alguém, né, ou esquecer, né? Ele é sensato, ele é perfeito, ele sabia quais eram as pessoas que poderiam estar naquele momento recebendo a proteção, a cura, né? A maior prova disso é a cura do cego, né? Em que ali os discípulos, né, colocam para Jesus: quem pecou, este os seus pais, para que ele nascesse assim, ou ele, né? Então eles queriam saber ali, né, por que o cego estava naquela condição? Era a culpa dos pais que pecaram ou era a culpa do cego?
ele era cego de nascença, né? E Jesus coloca ali que a culpa não era de ninguém. Aquele era uma pessoa a qual ele veio ali para ajudar, né? Ele procurou a equipe de Jesus, né? Para que ele reencarnasse naquela condição para servir de exemplo, né? De uma pessoa que estava ali querendo ajudar, né? Para que as outras pudessem enxergar, né? Entender a situação, né? Com aquele exemplo. Então, a culpa não era dele, não era dos pais, ninguém pecou. Ele veio ali com essa missão de querer auxiliar. Então, quando os discípulos colocam ali quem que pecou, ninguém, né? Ele veio com aquele intuito, né, para auxiliar. E Jesus fazia aquelas curas, às vezes um pouco mais com o intuito de chamar mais a atenção, justamente, né, para tocar o coração das pessoas, para que elas vissem, nossa, aquele cego que era cego de nascença e voltou a enxergar, né? Para que talvez ele tivesse também mais pessoas ali querendo auxiliar, querendo seguir o seu exemplo, né? Em ajudar o próximo. E a autora, aqui ela ainda segue, né, colocando as diversas fases que a humanidade vai passando, né, que nós, né, passamos. Então aqui, ó, existem muitos seres humanos que andam, porém são paralíticos do bem, né? Estão apenas ligados às paixões humanas, aos prazeres, né? Então eles não conseguem perceber a grandiosidade de Jesus, né, dos seus ensinamentos e não conseguem enxergar, né, essas outras coisas que têm muito mais valores. Há outros que pensam, mas as alucinações faz parte da sua agenda mental. Eles estão longe de realizar ali qualquer ato que enobreça eles, né? E quantos têm olhos e ouvidos, mas apenas deles se utilizam para os interesses servis a que se entregam, né? Então, eles só conseguem ver, né, se interessar por aquilo que vai trazer algum benefício, talvez, para ele, né? E não consegue pensar no seu próximo. Alguns conseguem encontrá-lo e se fascinam por breves momentos e logo o abandonam. Aqui está se referindo a Jesus, né? Então as pessoas ali se encantavam, queriam auxiliar, mas na primeira dificuldade, né, já abandonavam. Quantas vezes nós fazemos isso? Né? É aquela velha história. A gente veio até a casa espírita ou qualquer outro, né, casa religiosa, né, pelo amor ou pela dor, né? Então, a partir do momento que o nosso problema foi resolvido, a gente acaba esquecendo, né? Abandonando. E foi isso, né? É essa questão que eles se referem aqui. E para encerrar, ela coloca aqui, né? Jesus é, portanto, o grande restaurador, mas cada espírito tem o dever de permitir-se o trabalho de autorrenovação em favor da sua própria felicidade. A sua voz continua ecoando na acústica das almas. Vinde a mim e eu vos aliviarei. É necessário, porém, ir a ele. Então, Jesus continua, né, querendo o melhoramento, o crescimento, a cura de todos nós, né? Basta que a gente acorde, comece a entender, a seguir também aos seus exemplos, aos seus ensinamentos, né? E seguir sempre, seguindo a Jesus, a gente não vai ter problema. Ah, se eu seguir as regras, se eu fizer tudo certo na minha vida, na minha família, no meu trabalho, né? Seguir as regras, fazer tudo da forma correta, a gente não vai ter problema, né? E às vezes a gente acaba buscando caminhos mais fáceis, ou tentando se livrar de alguma coisa que a gente acha que naquele momento não vai ser bom, tenta se livrar e acaba acarretando, né, tendo mais débitos com a espiritualidade, com Jesus. Então, sempre tentar
seguir aos ensinamentos. Seguindo esses ensinamentos, a gente não vai ter problemas e vamos sempre melhorar, nos aperfeiçoarmos. Era essa a mensagem, então, desse capítulo, né, do livro Seguindo com Jesus, Vivendo com Jesus, perdão, o capítulo O Grande Restaurador, né, que ele traga essa mensagem da gente lembrar sempre dessas curas, mas lembrando que essa cura tem que ser também a nossa cura moral, né, do nosso crescimento, do nosso melhoramento, não só do nosso problema físico, mas também da nossa parte moral. Um grande abraço e uma boa tarde a todos.